Seja muito bem-vindo, começando mais um episódio do Lealcast, tudo sobre licitações e empreendedorismo. E hoje nós vamos startar um episódio novo, muito esperado. Temos um convidado de peso para estar conosco aqui, compartilhando algo muito importante para você que almeja crescer, ter sucesso, êxito no empreendedorismo e também no mercado das licitações que movimentam milhões anualmente. Mas antes de começarmos o episódio com esse nosso convidado de peso, já vou revelar o nome dele já já, nós queremos agradecer ao nosso apoiador master, que é a Zion IA, uma das maiores ferramentas em licitações. Você que precisa de atuar com expertise e profissionalismo, eu utilizo essa ferramenta. É por isso que eu tenho êxito nos meus processos licitatórios. Ela é um gerenciamento multiempresa, geração de documentos, banco de dados e de produtos, ambiente 100% em nuvem, integração com o ChatGPT 4.1. Você que quer fazer análise de editais, é uma ferramenta maravilhosa e extraordinária. E também com o auxílio de elaboração em recursos administrativos e contestações. Tá aí para você o QR Code, coloque aí. Se você quer ter sucesso e ser um profissional, um expert em licitações, você precisa utilizar as melhores ferramentas e a melhor é a Zion IA. Então, para começar, eu tenho a honra de receber um grande amigo, um homem com vasta experiência no empreendedorismo, em liderança. Você que quer crescer de forma efetiva, você tem que liderar bem. Eu vou já te falar a bio dele, o nosso querido Robson. Robson, seja bem-vindo. Hasse. Isso aí. Alemão, né? Europeu, linhagem europeia. Ele que é mentor de líderes e empresários, especialista em gestão de equipes e negócios, ex-diretor no cooperativismo com mais de 12 anos de experiência e liderança. Ele ajuda líderes a tirarem o peso da operação com método validado, focado em autonomia, clareza e resultados. Bom, depois de um currículo desse, simplesmente um prazer, Robson, em nos atender aqui no Lealcast, em vir conosco aqui participar e compartilhar dessa vasta experiência neste mercado que você atuou com tanta expertise. Se sinta à vontade, aqui é a sua casa e bora tocar, que aqui tem muito assunto para discorrer. Mas quem que é o Robson? Obrigado, Breno, pelo convite e pela parceria, né? Amigo aí de longa data também. Oportunidade muito boa aí para a gente estar trazendo um pouco aí sobre a questão da liderança, né? Conhecer aí também um pouco da administração e como resolver as coisas para entregar os resultados, né? Afinal, é o que os empresários, as pessoas querem, né? E conectar isso aí com o mundo de licitações é importante. Então, quem é o Robson? O Robson é um jovem senhor, aí apenas 37 anos, natural de uma cidade de apenas 3 mil habitantes, aqui em Santa Catarina, mas que ao longo desses 12 anos aí de experiência, tive a oportunidade de sair aí de gerente de negócios, gerente de agência, gerente regional, chegar até um cargo de diretoria dentro da cooperativa que eu atuava. Então, aí foram 12 anos trabalhando com pessoas e resultados, e isso aí é muito gratificante. Trabalhar com pessoas é muito bom. É muito importante, Robson, salientar essa parte gerencial, essa parte de liderança. Eu falo com os meus mentorados e também com as empresas que eu presto consultoria. Todo sucesso ele está atrelado a uma boa liderança. Qual é a sua perspectiva com esse sucesso interligado com a liderança? Hoje, o sucesso com liderança... Hoje uma equipe, uma empresa, ela não roda sem ter um líder, tem que ter uma referência. Todo mundo segue alguém. E quando tem uma referência à frente que inspira, com certeza a equipe ela entrega muito mais, né? Eu sempre busco trazer para a equipe sempre que simples, o básico bem feito. Muitas vezes o empresário quer complicar as coisas e não precisa. A equipe quer que simplifica. E simplificar, às vezes, é estar próximo das pessoas. É estar junto, é estar orientando, estar explicando, falando muitas vezes o óbvio. Né? E ser líder é isso, é trazer o óbvio quase todos os dias para a equipe e fazer ela crescer junto. Porque o líder cresce quando a equipe cresce junto. É verdade. Esse adendo, Robson, que você super mencionou, relacionado a essa questão do empreendedor, aquele que lidera...
buscar muitas ferramentas e buscar muitas resolutivas que, em determinado ponto, esquece daquela essência de liderança, aquela liderança efetiva. Nós sabemos que hoje no mercado proporciona hoje inúmeras possibilidades, inúmeras ferramentas, mas nesses anos, como diretor, visualizando muitas empresas, o que você tem notado hoje no cenário atual? Lógico, talvez o momento econômico não seja tão favorável para o empreendedor, mas eu entendo que mesmo nesse aspecto ainda tem como empreender no Brasil, mesmo desafiando, criando desafios. Mas qual é a sua concepção hoje de fazer o básico bem feito? Qual que é essa metodologia que você aplica para os seus mentorados? O básico bem feito que eu trago, ela às vezes, as decisões que você vai tomar. Porque a gente hoje está na era de inteligência artificial, ela é muito importante. E ela está aí para nos ajudar. Só que os negócios acontecem entre pessoas. Sempre entre pessoas. Existem os meios de fazer esses negócios. E isso tudo está aí para nos apoiar. Agora, sentar com alguém, conversar com alguém que tem experiência, com aquela pessoa que te traz a tranquilidade de dar um próximo passo. Mas muitas pessoas não dão um próximo passo, seja na liderança ou seja nos negócios, por medo. Mas e por quê? Talvez nunca conversou com alguém que já passou por aquela situação para ver que não é tão complicado. Então, o simplificar que eu trago será que você já conversou com alguém ou com uma pessoa que pode te apoiar nessa informação e te trazer tranquilidade, te destravar? Às vezes é só uma conversa que vai te dar tranquilidade para tomar uma decisão. Se como menciono, às vezes num café é um momento que você vai fazer mais dinheiro. E foi uma das coisas que eu aprendi saindo um pouco da nossa região aqui, onde na sexta-feira o grupo de empresários era sagrado para eles, na sexta-feira, sair almoçar junto. Sexta-feira à tarde era dia de fazer negócios e se divertir. Mas não é porque eles queriam apenas se divertir, não, era fazer negócios. Num ambiente completamente diferente do que a gente está durante o restante da semana. Então, isso que eu trago de simplificar. Bons negócios saem de momentos simples. Bons líderes são pessoas que nasceram, às vezes, do simples. É aquela velha máxima que, às vezes, o feijão com arroz, um bife, um ovo, salada, já sustenta. Aí começamos a deixar o negócio um pouco mais complexo, gourmetizar, quem sabe, mas começa no básico. Então, por que a gente complica algumas coisas? Por que não convidar, às vezes, nosso colaborador para ir tomar um café? Dentro do trabalho, tinha uma coisa que eu utilizava muito com quem trabalhava dentro dos caixas, no caixa da cooperativa. Mexia com dinheiro. Quando ele tinha um furo no caixa, eu dava uma orientação muito básica. Vai tomar um café e volta. Quando voltava de tomar o café, ele descobria a falha que tinha no caixa dele. Porque sai do olho do furacão, vai para um lugar mais calmo, observa e volta para tomar a decisão. Então é isso que eu trago muito forte do simples. Às vezes uma dica simples é o que vai salvar ou que vai alavancar o negócio. É uma virada, um fino ajuste, né, Robson? Um simples ajuste, uma percepção, uma visão de como comportar, das decisões que você mencionou. Eu acho importante isso. O que acontece no nosso mercado das licitações é um mercado muito dinâmico e requer, em determinados momentos, uma decisão muito rápida, acelerada e prática. E nós encontramos isso em vários empresários, uma certa deficiência em ter essa parte de liderança de tomada de decisão. Quando você pautou essa tomada de decisão, eu acho que é muito interessante para o empreendedor entender que em todo momento ele vai estar propício a ter que tomar uma decisão rápida. Nesses anos, com experiência na frente de grandes instituições, como você enxerga essa tomada de decisão rápida? A agilidade ela é necessária, mas não quer dizer que às vezes a tomada de decisão ela tem que ser sozinha, solitária. Às vezes você precisa ter o quê? Um momento rápido, sim, de conversa com a pessoa certa ou buscar uma informação certa. Hoje com a internet e tudo, a gente busca muita informação. Agora, em qual que você vai confiar? Naquela que alguém que já passou por um momento igual ao seu, ou semelhante ao seu, ou numa informação que ainda não foi testada? Então, como você vai tomar a decisão? Às vezes você precisa dar um passo atrás para observar o todo. Porque senão você está ali novamente tendo que tomar uma decisão numa pressão. Sim, você toma uma decisão na pressão com mais tranquilidade quando você já passou por isso. Agora, se você nunca passou, você fica nas dúvidas sempre. Então, observa, tenha calma, respira fundo e toma a decisão. E uma outra coisa, quem é líder
tomar decisão, e isso encontra-se muito. Líder tomando decisão sem olhar um número. Calma. Primeiro, onde estão os números? E isso a gente está falando de empresas, não precisa ser empresas pequenas não, empresas grandes. Eu conheço empresas de R$1 milhão que fazem reunião entre liderança que não tem um número na reunião. As métricas, né? As métricas. Cadê as métricas para tomada de decisão? Se você vai num médico, o que ele pede? Um exame. E o que é o exame? Números. E às vezes a gente toma decisões sem se basear em números. Ter a calma, ver os números e aí sim tomar decisões. Robson, você entrou num ponto muito importante no que tange no mercado das licitações. Existe o pressuposto daquele preço, aquela oferta inicial orçada pela administração pública, e quando o empreendedor, o licitante, ele vai atuar ali no dia do certame, no dia da sessão do pregão ou da concorrência eletrônica, enfim, o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade que veio da Europa, ele não faz uma análise. E ali naquele momento do processo, onde está sendo tramitado, onde está a fase de lance, ele vai dando os seus lances, ele vai aplicando ali a sua oferta e no final, quando ele vai analisar, ele não consegue entregar, ele não consegue mobilizar. Eu acho importante essas métricas. E os empresários ficam acuados em entender que eles precisam ser mais analíticos. O que você entende hoje? Porque o empreendedorismo no Brasil, o pessoal acha que é do jeitinho brasileiro, e não é. Não é do jeitinho brasileiro. Uma coisa que a gente aprende durante o tempo é, se você não consegue fazer e precisa de algo, encontre alguém que faça por você. Porque se você é empresário, querer resolver tudo sozinho, a gente está falando aqui de empresas às vezes pequenas que poderiam estar participando em licitações, não de milhões, mas de 1.000, quem sabe, tem licitações aí rentáveis de valores menores também. Mas e se provocar, eu vou precisar de alguém, vou contratar alguém então para fazer aquilo que eu não sei fazer bem. Mas eu preciso ter base para tomar qualquer decisão. Todas as decisões que eu tomei até hoje, mudando dos cargos internos na cooperativa, eu sempre analisei até números também. E não estou falando só da questão salarial, outras coisas. Não é só um número, é vários. Quando você administra uma empresa, você tem o quê? Colaboradores, você tem fornecedores. E aí, seu fornecedor, você está analisando os números dele? Será que você está tomando decisões com base também no mercado? Porque, e aí, o empresário lá está precisando realmente vender no preço que está vendendo? Será que eu não estou colocando um preço inferior do que deveria? Mas onde você está se baseando? Números. Analisa e implementa. Se não consegue, contrata alguém para implementar. Interessante. Justamente essa perspectiva é o que nós falamos com um termo mais técnico, que é da execuibilidade, né? De conseguir executar aquela proposta ali, a precificação está compatível para a execução do objeto. Nós participamos de um processo esses dias, era 8 milhões e 400, uma empresa levou o processo até 450 mil, bateu mais de 90 e tantos % de desconto, e a administração pública ainda aceitou a proposta sem comprovação, porque tudo é comprovação, métricas, notas fiscais, contratos celebrados com a administração pública, fornecimento de insumos e tudo. E eu olhei e falei assim, não é possível que eles não analisaram os números. Robson, você que teve nessa parte do cooperativismo ali, lidou com o número o tempo todo, diariamente. Ninguém melhor com tanta eficiência e prática como você. O que acontece? Eu costumo dizer que no mercado, por polarizar a Lei 14.133 de 2021, que foi sancionada, ela deu uma prerrogativa de abertura para que todos participassem através online, da internet, qualquer lugar. Mas esse amadorismo de não fazer apontamento dos números, vamos trazer não só para as empresas que atuam no setor licitatório, mas em diversos segmentos. Está fadado ao quê? Nessa situação de trabalhar números, eu nunca esqueço de uma pessoa que eu atendi, que estava entrando numa licitação, e ela tinha todas as análises de números, mas ela estava trabalhando no escuro quanto à questão de alavancar o negócio para ela ganhar a licitação. Uma licitação também aí na faixa de quase 10 milhões de reais, que a empresa estava entrando por uma locação de frotas. Fomos conversar, fomos entender o empresário, sentei junto com a pessoa da equipe na época,
E ele começou a trazer as situações dele, né? E eu fui começando a perguntar sobre números. E ele tinha todos os números na ponta da língua. Quanto que ele tinha de frota, quanto que ele tinha de financiamentos, quanto que ele tinha de receita mensal, qual que era a receita estimada da licitação, quanto que ele tinha de custo, tudo. Ele tinha todos os números na ponta da língua. Só ele não tinha uma segurança. O número de como conseguir o dinheiro para financiar a frota dele. Quando eu comecei a fazer uma análise de crédito em cima da mesa dele, com uma folha de papel A4 e uma caneta, só anotando os números deles, fazendo um pelo outro, garantias e tudo mais. E eu olhei para ele e disse, se você quiser, 5 milhões, a gente dá a entrada lá e é só você me apresentar a documentação. Mas, assim? Ele disse, sim. Você tem capacidade de pagamento, você tem garantia para ofertar na operação e você vai ter receita que vai entrar nova com essa tua licitação. Nenhuma instituição te apresentou isso daqui? É uma análise básica de crédito. Capacidade de pagamento, garantia que é ofertada e a linha de crédito adequada. Mas não tem nem os carros. Calma, os carros você escolhe os melhores aí que enquadram na licitação e vê o melhor preço. Entende? Então, às vezes, a questão do número, ele pode ser simples para o empresário. Tem que ter o número na ponta da língua, tem que saber o que está entrando, tem margem ou não tem. Eu já escutei de um empresário falando para mim que ele financiou carreta a 4,5% de juro ao mês. E fez questão de financiar. Hoje, a gente vê, mas como? Tá maluco esse cara, né? 4,5 ao mês? Mas sabe quanto rendia cada carreta que ele financiou? Quase 20. Porque o retorno... Tem gente que só analisa um número básico. É o payback, né? Todo, payback, exatamente. Então, tem muitas coisas que tem que ser analisadas em cima dos números. Agora, para analisar isso é complexo? Às vezes não. Às vezes é mais simples. Agora, para você entrar numa licitação, você está trabalhando com quem? Você tem pessoas experts ali atrás. Eu já vi cooperado, pessoa, perder uma licitação por uma falha no documento contábil. Isso é muito importante, a qualificação econômica financeira. Você que está nos assistindo aí, você que atua escutando, uma pessoa que tem destreza, habilidade aí nas instituições financeiras, que já trabalhou, uma vasta experiência, salientando como a importância, preste bem atenção, de você ter um bom contador na sua qualificação econômica financeira, seu balanço patrimonial, DRE, DLPA, os índices, as notas explicativas, os balancetes, o recibo, termo de abertura, encerramento, o livro, tem que estar compatível, né, Robson? É isso aí. Toda a documentação para você participar de uma licitação, ela é necessária. Você trouxe aqui uma lista grande, né? Mas quem faz essas documentações geralmente? Não é empresário, né? É um contador, é outra pessoa, mas tem que ter uma análise. Será que os números estão fidedignos com aquilo que realmente é? Será que os números que eu estou apresentando lá não vão me impossibilitar de participar ou até perder essa licitação? No dia que eu escutei essa pessoa me falando que ela perdeu a licitação de quase 10 milhões por causa de uma linha dentro das informações dela, o posicionamento daquele empresário me ensinou muito. Geralmente o empresário faz o quê? Ia se desesperar. Ele não. Ele tentou descobrir quem foi a pessoa que encontrou aquela falha, porque ele ia contratar aquela pessoa. E ele ia contratar o especialista que descobriu aquilo para ele. Então, às vezes, a visão de empresário nossas é desesperar na hora que perde algo ou na hora que ganha mesmo. E agora? Tá, mas e qual vai ser o plano, quem sabe, para ter uma pessoa gabaritada, qualificada para apoiar? E quem vai me apoiar nessa próxima etapa? Quem é a pessoa? Ou eu vou carregar tudo sozinho? É algo que eu trago muito forte na mentoria, no trabalho que eu estou fazendo com o pessoal, que é que você precisa ter pessoas muito boas ao seu lado para você conseguir acelerar e conseguir crescer. Porque não adianta de nada um empresário que carrega tudo nas costas. Ele precisa ter leveza para ter pensamento e planejar as coisas, ter estratégia. A gente tem muitas pessoas que ainda não estão na estratégia, que estão ainda muito em operacional. E a gente precisa confiar, precisa delegar, precisa treinar e ter pessoas boas do nosso lado. E com isso a gente consegue, aí, com certeza, entregar ótimos resultados e ter ótimos resultados nas empresas, né? É isso que nós almejamos também, passamos para os nossos mentorados, Robson, que é um princípio que parte da excelência. Você tem que estar com pessoas excelentes para que você possa crescer. Se você não é bom, o que eu costumo dizer, você não é bom contador, contrate um ótimo, um excelente.
Eu não. Quem atua na área de engenharia, eu não sou bom em cálculos de edificações. Contrate um excelente engenheiro para que você possa suprir as suas deficiências. Agora, achei interessante, Robson, o aspecto dessa linha de crédito, porque tem muito licitante que nos assiste e ele fica apavorado, vê um contrato e você fala assim, como é que eu vou entregar? Esses apontamentos que você fez relacionados a essa análise de crédito, talvez outras instituições, os profissionais nem ofereçam para as empresas, sabendo que ele tem direito, se ele tiver números, uma boa capacidade financeira, uma boa capacidade de pagamento, ele pode. Eu lembro de um cliente meu que nós ganhamos um processo em 6 milhões e Passo Fundo. Ele começou a ficar preocupado. O que ele fez? Ele foi em uma das cooperativas, apresentou ali o contrato com a administração pública de 6 milhões e liberou para ele um giro, capital de giro, para que ele pudesse ali sustentar a sua operação e começar a colocar de novo para dentro do caixa dele. Qual que é a maior dica para esse empreendedor, esse licitante que está nos assistindo agora, para direcionar e conseguir ter êxito para poder manter essa operação de pé junto à administração pública? 12 anos trabalhando, atuando dentro do cooperativismo. Você trouxe aqui uma palavra que está dentro do sangue, né? Cooperativismo. O que eu sempre busquei trazer junto para os empresários, para as pessoas, na questão de crédito? Simplificar a visão de análise. Como eu mencionei, né? Capacidade de pagamento, linha de crédito e garantia. Então, se o empresário tiver na sua cabeça essas 3 pontas claras de como funciona, como é simples, às vezes, analisar um crédito, vai ser muito mais tranquilo para ele. Porque hoje, dentro de uma cooperativa, tá? Nessa atuação que eu estive aí, dentro da cooperativa você consegue fazer as análises do crédito antes mesmo de precisar. Às vezes está faltando um documento que não impossibilita uma análise, mas ele pode ser uma condicionante para fazer uma liberação. Né? Vamos pensar, um contrato que foi fechado aí de uma licitação. Mas o porquê o contrato, se eu posso talvez considerar isso na análise, mesmo sem ter ganho a licitação ainda e já deixar tudo pronto antes de ganhar. Porque garanto que muitos empresários eles têm a garantia para ofertar na operação, eles têm capacidade de pagamento, mas eles ficam se batendo pensando em linha de crédito. Tá, mas será que a linha de crédito não é algo mais simples que eu preciso? Qual que é o tempo dessa licitação? Qual que é o fluxo que eu preciso? Te digo, eu já tive situações de 3 milhões pré-aprovado, onde a pessoa mandava uma mensagem para o gerente da agência e através de uma mensagem do WhatsApp o gerente libera o dinheiro na conta. 3 milhões assim, só em um clique. Como? Linhas de crédito que às vezes estão ali, não estão no balcão tradicional, mas que a instituição sabe que tem como operar. Imagine só um empresário que vai trabalhar com licitação. Ele não vai trabalhar só uma, ele vai trabalhar várias. Você sabia que existem hoje ferramentas de garantia, que é onde eu posso fazer uma única garantia, com prazo de vencimento durante até 30 anos. 30 anos. 30 anos, com aquele valor de garantia, aonde eu quitei o financiamento, eu não preciso mais nem fazer uma análise da garantia, a garantia já está pronta. Entende? Então, fica muito mais simples as próximas. Quantos contratos desse de garantia eu assinei já? Quantas pessoas que, desde um agricultor que faz o custeio todos os anos, o investimento, desde um empresário que tem ali a empresa que costuma fazer várias linhas de crédito, a garantia está pronta. E geralmente é o que se incomoda, né? Que é correr atrás de avaliação, correr atrás de matrícula, correr atrás de CND, correr atrás de não sei o quê. A garantia está pronta. Vai no banco, na cooperativa, assina o contrato e libera o dinheiro. Pronto. Então, às vezes tem ferramentas que não estão no balcão tradicional. Essa era uma delas. Uma das primeiras minutas desse modelo de garantias, na época, na região, foi a gente que acabou fazendo. Foi eu que fui dar uma provocada lá na advogada, na época da cooperativa. Ela, Robson, tem aqui, ó, vamos fazer. E fizemos. Foi o precursor na região. E foi, e deu certo. Hoje é fomentado e muito, porque é muito simples de fazer uma renovação de um crédito. Hoje, tem licitações aí que é, para quê? 6 meses? O fornecimento, talvez o diluir o parcelamento que o empresário vai precisar é menos. Até menos que isso. Eu vou ficar toda vez correndo atrás da garantia, que geralmente é o que mais estressa? Não. Tem ferramentas para isso, para simplificar. O empresário às vezes está correndo porque a instituição não trabalha aquele modelo, ou talvez porque nem eles lembraram de fazer isso. Mas é um modelo que está aí, que é um instrumento de construção de garantia hoje, um contrato de garantia. Olha, Robson, isso é esclarecedor porque tem ali o empreendedor que quer atuar, pegar um contrato de grande vulto,
executar, lógico, para o bem comum da população. A licitação é um ato de direito administrativo, aonde o ente público, seja de esfera federal, estadual, municipal ou as autarquias, almejam comprar produtos ou um fornecimento de um serviço, uma prestação de serviço. E ele fica engessado, ele até tem todas essas métricas, mas ele não sabe desses pormenores que você apontou e uma facilidade de quê? De conseguir estruturar o negócio dele através dessa linha de crédito. Eu já vi vários. O que eu mais ouço é os empresários. Eu acho que, lógico, eu entendo que você tem que projetar, programar, organizar o seu financeiro, mas eu acredito que você, como empresário, como empreendedor também, almeja alçar voos maiores. E ele fica preocupado justamente nesse quesito que poxa, se eu ganhar uma licitação de 5 milhões, de 1 milhão, o que eu vou fazer? Parece que no linguajar popular cria-se um parafuso na cabeça dele, ele não consegue entender as funcionalidades. É esclarecedor isso. Eu tenho certeza que algum empreendedor que vai estar nos assistindo aqui vai usar essa dica, vai chegar para o gerente dele, vai chegar para a instituição financeira dele, seja uma cooperativa, uma instituição financeira, e vai falar assim, olha, eu vou, pelo menos, tentar aqui ver a minha linha de crédito, já que eu já me enquadro no perfil e tocar. Eu acredito, Robson, que o líder precisa de ter essa mente. Essa mentalidade que você passou aqui é importante. É estar à frente, um passo à frente do que vai acontecer. Acho que esse é um dos principais papéis da liderança. É já precaver algo que possa acontecer, né? Mas como é que você cria isso? É tendo essa habilidade, esse histórico, às vezes, de ter passado por momentos e visualizando lá na frente. Quer dizer que toda vez o empresário vai ter a certeza da decisão? Não, nem sempre, nem tudo é certo. Mas às vezes ele toma a decisão na coragem, e às vezes precisa ser na coragem mesmo. Tem que bater no peito e resolver. Né? Mas em alguns momentos você não precisa, tem que ter calma, tranquilidade. Você trouxe uma situação referente à questão de pensamento, às vezes. Eu lembro de uma pessoa que era um dono de uma construtora, né? Uma construtora não muito gigante, não muito grande, pequena, de cidade interior. E ele estava querendo entrar numa licitação de uma autarquia lá da região. E ele veio apavorado atrás da gente na época. E, pessoal, eu preciso de 2 milhões. 2 milhões em crédito ele precisava. Mas eu achei estranho, afinal, nunca pegou crédito e do nada precisa de 2 milhões, né? Fomos conversando, e ele foi abrindo o que ele queria fazer, o que estava acontecendo. Na época, o gerente da agência me chamou junto, porque era um volume alto, então precisava da minha ajuda, no meu acompanhamento, precisava do meu parecer na operação dessa. E nós conversando ali e tal, já tinha feito até simulação do crédito, já estava com a parcela que enquadrava tudo. Eu olhei bem sério para ele e mas esse valor que você precisa, ele não é para você fazer a obra. Esse valor que você precisa é uma fiança que você me falou? Tá, mas daí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí você está falando, é do seguro. Aí, ao invés de fazer uma operação de 2 milhões de crédito, que aquele empresário participando de uma licitação pela primeira vez, ele era apenas fazer um seguro. Nós, como instituição, se nós quiser só pensar na meta, estava batida a meta. Mas não é só isso. Tem que pensar na pessoa, no empresário do outro lado. E aí vem a essência do cooperativismo. Deixar, às vezes, de fazer um negócio que seria muito mais rentável para a instituição e fazer aquilo que a pessoa precisava. E foi aonde ele ganhou a licitação, fez o seguro, e no dia que eu fui acompanhar a obra, eu fiz questão de olhar a obra, pensa num empresário que veio quase correndo abraçar, porque ele ficou tranquilo para entrar naquele processo. E ganhou. Olha, que interessante. É muito importante essa parte, Robson, porque o dispositivo editalício, ele menciona, vai haver a possibilidade ali da proposta, que é 1%, por lei, previsto por lei, que é a proposta só para a tramitação do processo, para dar uma segurança para a administração pública. E essa garantia fiança, seguro, para execução do objeto, que é isso, que é os 5%. Então, se ele não tem uma pessoa com uma expertise, uma pessoa também honesta, né, com caráter ilibado, de querer fazer o bom e querer crescer, que foi o seu caso, porque é numa situação dessa que um diretor cresce, que ele mostra que
pro empreendedor vale muito mais ele como pessoa, como empreendedor, do que somente números ali, bateria a meta, como você mencionou. E, às vezes, um seguro fiança simples desse vira o jogo. Vira a chave do licitante. Tem você que almeja trabalhar com obras de engenharia, obras públicas, se prepare, porque você vai deparar com essas situações e não entre em colapso. Às vezes eles pedem para deixar 5% em espécie. Procuram uma instituição ali, faz o seguro garantia. A felicidade que o empreendedor teve foi impagável aquilo ali, né, Robson? A cena não sai da cabeça, porque hoje eu vejo a obra pronta, né? E quando eu passo lá, que eu vejo aquela obra pronta, eu lembro todas as vezes dessa história. Porque, às vezes, como você trouxe aqui, o papel do líder, às vezes, é mostrar que o melhor negócio não é o negócio mais rentável, pensando no longo prazo. Quando a gente fala de liderança, às vezes a gente precisa perceber que o melhor negócio é o melhor negócio para a pessoa, também para nós, mas também para a pessoa. Isso é uma das visões do cooperativismo, que é o que a gente tem no sangue. E falando disso, eu lembro de 12 anos, né? Então tem muita história na cabeça, né? Mas o dia que o empresário entrou junto dentro de uma agência nossa, na época, e eu cheguei depois na agência, e o gerente me cobrou o café, né? Que eu tinha chegado sem um café, né? E eu peguei e joguei o meu cartão pro gerente da agência. Ele disse, pode pegar aqui, sabe a senha, pode ir lá e compra o café lá. O empresário que estava sentado na mesa deu uma olhada. Eu não conhecia ele, né? Mas eu imaginava quem era. Uma semana depois, esse mesmo empresário que viu entregando o meu cartão com a senha para o colaborador, ele fez um convite para nós fazer uma palestra para toda a equipe dele, 60 colaboradores. Uau. E o que ele falou naquele dia na palestra, para nos apresentar, não sai da minha cabeça, que foi: eu quero ter o nível de confiança em todos vocês que eu vi desse cara com esse cara. Ele entregou o cartão com a senha para ele ir fazer uma compra num café. Parece simples, mas o cara sabe a senha do cartão do chefe dele. Então, tem que confiar. É esse nível, às vezes, que a gente precisa ter de confiança no colaborador. Porque eu já escutei. Confie desconfiando. Será? Eu prefiro aquela máxima, né? Que confie em todo mundo e se decepcione com poucos, do que não confiar em ninguém. Então, hoje, estando no papel na questão de liderança, é muito disso. Dá de confiar em todo mundo? Fato. Tem muita gente que, infelizmente, não tem como. Mas você precisa dar a chance para essa pessoa de ela mostrar o contrário. Então, cuidar de equipe, gerir negócios é isso. É, às vezes, ter uma confiança muito mais alta do que a gente imagina. Às vezes, esse empresário lá que a gente fez a negociação de um seguro, será que a confiança dele em nós não foi muito maior agora? Será que os nossos ganhos de indicação de novos clientes cooperados não foi muito maior depois de a gente ter feito a entrega de um produto adequado? De fato. Será que o dia que a gente faz uma reunião, esse cara não vai erguer a mão e vai falar bem da gente? Então, às vezes, o melhor negócio é essa propaganda positiva que a gente planta. Mas isso precisa o quê? Ter um posicionamento de fazer as coisas certas para as pessoas certas. E logo a gente colhe com certeza o fruto. Esse mindset. Robson, esse mindset que você está passando é importantíssimo para o empreendedor que quer alavancar o negócio dele, seja no segmento de atuação no setor público ou no privado. Eu me deparei em algumas auditorias que me levaram para fazer do setor licitatório das empresas. E havia um grande problema, que é justamente nesse quesito de liderança e de confiabilidade. Esse lastro de confiança. No setor de compras, havia uma pessoa responsável e encontraram alguns determinados furos ali. E aí passou por uma auditoria, porque não estava fechando, com a planilha orçamentária, o cronograma físico-financeiro, o BDI, que é utilizado em obras de engenharia, porque era uma execução de uma obra pública muito grande. Aí tinha maquinário que ele já era de posse dele, eram muitos maquinários, mas precisou de locar outros maquinários. Aí envolvia os óleos diesel, né? O óleo diesel que era utilizado ali para executar, num dia era um grande volume. E eles foram descobrindo alguns furos. E aquilo ali, o empresário virou para mim e disse: eu só estou ainda atuando em licitações porque foi o segmento que transformou a minha vida. Eu comecei vendendo material de expediente para a prefeitura e hoje nós estamos falando de uma obra que ele estava executando de 90 milhões. Caramba.
Ele encontrou isso, ele falou, Breno, a maior dificuldade que eu tive sempre foi no meu setor de compras. O que você me diz dessa mentalidade desse empreendedor? Hoje a questão do confiar, às vezes a gente demora muito a revisar. Né? Tem que pensar um pouco nos processos também, porque pessoas que vão fazer os processos, que vão gerar negócios e daí sim resultados. São 3 pilares que eu gosto de mencionar. Pessoas que cuidam dos processos, que geram negócios para aí sim chegar num resultado. Quando a gente pega essas situações, às vezes, de falhas, será que o empresário não delargou ao invés de delegar? Quem que era a pessoa que estava ali vistoriando, revisando um processo, fazendo uma auditoria não a cada ano, mas fazendo, quem sabe, semanal, revisando um processo de compra? Às vezes o processo ele é tão simples para ser revisitado. Você trouxe aqui um exemplo aí de licitação de várias compras de óleo diesel. Imagine só, às vezes é só inverter a maneira da negociação com o teu fornecedor. Eu já peguei a empresa que chega lá, o empresário está tendo que pagar toda semana ou todo dia quase um galão de água. Porque o cara vem, traz o galão da água e ele tem que pagar o cara. Mas e por que não conversar com o fornecedor e pagar uma vez por mês todas as águas do mês? Às vezes é mais simples. Revisar processos é isso, para evitar esse tipo de situação. É voltar lá na operação. Não tem coisa melhor do que um líder entrar alguns dias lá na operação. Não todos, mas alguns, para ele observar. Dono de oficina não fica só no escritório. Ele precisa ir lá ver se o mecânico está colocando a ferramenta no lugar, se ele está colocando as coisas certas, se ele está fazendo um trabalho bem feito. Cuidar do processo é isso. Às vezes, ir lá no chão de fábrica, ir lá na ponta, ver se está sendo executado da maneira adequada. Financeiro. Qual que é o controle e a gestão? Entrada, saída, revisão, linha por linha, talvez? Quem sabe num item que você está comprando e não está revisitando, você está perdendo quanto em dinheiro? Em um computador, quem sabe, são R$700. Em uma empresa que tem 100 computadores a R$700, estamos falando em quanto? Então, seja do pequeno, médio ou grande empresário, precisa revisitar. Muita gente compra sem fazer orçamento em 2 lugares. Ainda muita gente faz isso. Muita empresa. E perde muito dinheiro. Perde em qualidade, perde dinheiro, perde na concorrência que é necessária. Não é uma concorrência que você precisa também ficar ali apertando todo mundo para tentar economizar. Não é isso. Mas você precisa revisitar os seus processos. E isso vai evitar muitas falhas. Robson, esse insight é tão poderoso. Por que eu falo que é poderoso e é a chave? Para esse empreendedor que está atuando no mercado das licitações, principalmente fornecimento de produtos, o primeiro fornecedor que ele encontra, ele já quer fechar com o cara. Ele não faz uma análise, ele não negocia, ele não enxerga a viabilidade toda do negócio. Então, esse empreendedor, eu costumo dizer, para entrar no mercado das licitações hoje, a 14133, ela é punitiva. Como que é punitiva? Qualquer deslize no seu processo, seja uma juntada de documentos ou não cumprimento do dispositivo contratual, sobreleva ele a ser sancionado, ficar 5 anos sem licitar, pagar uma multa que é um valor muito alto para quem não vai mais receber nada daquela determinada administração. Qual que é esse posicionamento desse empreendedor que ainda não conseguiu ter essa mentalidade? Eu gosto muito da mentalidade americana, porque eles já são formatados, né? E o brasileiro tem esse, ver o primeiro, não, tá ok. E não é assim. Não. Enquadrou no orçamento, já vou fechar, né? Eu costumo utilizar um ditado popular ali na região que a gente mora, né? Que é, meça 2 vezes e corte uma. Por que não fazer 2 orçamentos e feche um? Por que não analisar 2 vezes para entregar uma? Você mencionou aqui a questão, às vezes, de documentos, coisas que tem ali no processo licitatório. Meça 2 vezes, corte uma. É a teoria do marceneiro, né? Então, quantos que estão fazendo isso para evitar esses detalhes? Porque imagine só a punição como você trouxe. São 5 anos, né? 5 anos sem licitar. Então, você vai entregar um processo sem revisitar? Às vezes, dependendo do empresário, a equipe que tenha, se é a primeira licitação que está passando, será que não precisa de um especialista para fazer essa revisão junto? Quem que é a pessoa que está dando o apoio para você? E tudo isso é informação. São pessoas. Existem as inteligências artificiais, tudo, ajudam muito e precisa. Mas tem que bater o olho.
Esses dias eu estava com um dossiê de documentos aí de uns negócios que a gente estava fazendo, da minha esposa, e quando eu fui levar para fazer os registros, quando eu olhei no verso de uma das páginas, estava faltando uma assinatura de uma pessoa. Quantos dias teria sido perdido nesse processo? E quantos processos, às vezes, o empresário perde por não virar a página e olhar se no outro lado da página não está faltando algo ou tem algo que não deveria estar ali? Essa mentalidade, principalmente para nós que trabalhamos com o setor público, que é uma questão de publicidade, né, Robson? De ver todos os documentos, se sua habilitação jurídica está ok, a sua fiscal, trabalhista, econômica financeira, técnica. Então, abrange uma gama. É um olhar com mais atenção. É uma mentalidade mesmo de um líder, de um empreendedor que quer alavancar o seu negócio. O que eu vejo muito é muito empreendedor que quer migrar para o nosso segmento do público, da administração pública, atuar, fornecer, prestar serviço, mas ainda se posicionar como amador. Se posicionar como nada, quem começa o seu negócio. Eu costumo propagar um jargão que tudo que é grande foi pequeno um dia. Isso aí. E foi escalando. Então, qual que é melhor passo a passo nessa parte da sua mentoria de liderança para aquele empreendedor que quer estruturar sua operação, tanto no segmento público ou no privado, que você consegue direcioná-lo para uma maior performance dentro do mercado? Primeiro tem que olhar para dentro de casa as coisas mais próximas, né? Às vezes aquele óbvio que está do meu lado. A equipe que está comigo é uma equipe de alta performance? As pessoas que estão comigo têm vontade de crescer também, assim como eu tenho? Será que eu, empresário, eu sei para que lado que eu vou crescer? Para que rumo que eu vou crescer? Eu tenho estabelecido um objetivo? Nem vou falar de meta, é objetivo. Porque hoje, quando a gente fala meta para algumas pessoas de equipe, assusta. Tem pessoas hoje, se você cobrar uma meta da maneira que era cobrado um tempo atrás, a pessoa chora. Mas será que não é a maneira que eu estou cobrando? O problema não é a meta, é como eu faço. É igual fazer um reajuste salarial para alguém. Às vezes você vai lá e entrega um reajuste para um colaborador que ele não esbanja nenhum sorriso. Agora, às vezes você vai lá e entrega o mesmo reajuste para um outro colaborador de uma outra maneira, a pessoa abre um sorriso e te abraça e chora, meu Deus, que reconhecimento. Mas por quê? É o como é feito, não o que é feito. Então, as pessoas primeiro. Depois que você tem isso bem estruturado, que tem pessoas boas, pessoas gabaritadas no sentido não de ter um currículo extenso, mas pessoa principalmente com vontade. Eu utilizo que pessoa que está na equipe ela tem que tomar chá todo dia. Conhecimento, habilidade e atitude. A gente tem que contratar muito mais atitude. Conhecimento e habilidade a gente treina. Agora, a atitude não. A atitude vai da pessoa. Então, primeiro, pessoa está do teu lado. Depois, por mais pequena ou singela que seja a empresa, ou por mais grande que seja a empresa, ela tem o processo. Processos foram feitos para serem revisitados. Imagina só dentro de um restaurante. Um garçom fazendo um mau atendimento. O cliente volta ou não volta? Não volta. Faz parte do processo. E quantas vezes é revisitado isso lá dentro? Então, processos, eles fazem parte. E os negócios? De nada adianta uma equipe feliz, um processo alinhado, se isso não gera negócio. Tem que gerar negócio. E negócio é gerado por quem? Por todos. O dia que eu vi uma senhora da faxina da instituição, de certa forma, quase que brigando com o cliente cooperado no outro lado, defendendo a instituição porque ela sabia que a gente estava fazendo o nosso papel, eu disse, caramba, até a tia da faxina está defendendo a gente. Olha só. Que mentalidade é essa, né? Estamos no caminho certo. Ela bateu o pé e mostrou, não é assim. Então, ela também estava junto, conectada com a gente. E isso automaticamente vai gerar esse resultado. Então, o resultado vai ser consequência dessa tríade. Agora, precisa o empresário parar e sentar. Analisa a equipe. Tem empresário que está perdendo colaborador só porque eles estão pedindo para ir embora. Mas por que eles estão pedindo? Ele não está nem escutando isso. Quantas vezes parou para escutar o colaborador? Às vezes a melhor ideia, a melhor solução está na equipe. E a gente pode observar. A equipe é que eleva o negócio. Se você tem pessoas de qualidade do seu lado, com vontade, teu negócio só vai crescer. Me explica uma instituição financeira que cresce na faixa de 30% a 40% ao ano nos últimos 8, 9 anos? Essa era a instituição que a gente trabalhava. Com orgulho. Hoje, a gente vê ela se tornando aí referência no Brasil, mas começou lá no interior de uma cidade, debaixo de um pé de árvore, numa reunião de pessoas que hoje está virando a potência que está virando.
Então, tudo Uau. começa por pessoas. A empresa de todos que estão aqui hoje assistindo, ela começou pequena. Dificilmente a empresa que já começou grande, a não ser que você já assumiu algo que já estava rodando. Mas a empresa começou pequena. Imaginem só, numa cidade de apenas 3 mil habitantes, existem hoje 3 cooperativas de crédito. As 3 com resultados positivos. E eu garanto que cada uma delas deve estar entregando mais de 1 milhão de resultado por ano. Numa cidade de apenas 3 mil habitantes? Me diz agora que não tem mercado numa pequena cidade? Eu escutei isso quando eu fui em outras regiões cuidar de agências em cidades pequenas. E eu adoro a cidade pequena. Ali estão as oportunidades. Na licitação, cidade pequena também tem a prefeitura. E aí? Quem está olhando para essas licitações lá? Tem empresas da cidade que não estão entrando em concorrência na própria cidade. Verdade. Por não conhecer do processo. Como é que funciona? E aí vem empresas de fora e vai lá e ganha uma licitação. Eles não sabem, às vezes, uma regra para entrar sem licitação em alguns casos. Uma Porque contratação direta, né? Contratação direta. Que é prevista em lei. Exatamente. No dia que eu cheguei para um prefeito e peguei, de certa forma, eu questionei ele, né? Só, e esses veículos aqui, os seguros vão para onde? Ele disse, não, a gente tem a pólice, mas aqui a gente pode fazer contratação direta. O valor da pólice aqui vai dar menos de tal valor. E por que não fechar com a gente? Nem o prefeito sabia que poderia estar fechando com a gente. E vamos lá, essa mesma pessoa trouxe para nós 3 milhões de investimento. Olha, para você ver. É a mentalidade. Mentalidade. Talvez o próprio gestor público que nós vemos hoje nos tramitar dos processos, que eles não estão tão preparados em conhecer bem a lei, né? A contratação direta que nós falamos, a dispensa ali eletrônica, pode ali, faz uma cotação, a administração pública faz 3 cotações e se a empresa ou a instituição tiver a melhor oferta, ele vai lá e contrata direto, né? Uma contratação emergencial que nós falamos, né? Que é a dispensa emergencial, porque ele precisa de assegurar os veículos para utilização para o bem comum da população. Tem um ônibus, tem uma van, enfim... Tem uma frota ali, uma ambulância, e precisa, não pode ser conduzido o veículo sem aquele seguro, aquela apólice. Então, é algo simples, ele vai lá, metrifica, comprova que é emergencial, porque imagina, eu acredito que tinha algumas pessoas que tinham que sair lá da cidade para poder ir para uma cidade maior para receber um atendimento, né, Robson? Então, como é que ela vai nesse percurso sem o carro não estar assegurado, o condutor do veículo e até mesmo aquele paciente ou aquela pessoa do município que precisa? Então, esses feedbacks. Eu acho que isso que você nos trouxe para que nós possamos atentar, porque muitas vezes nós estamos do lado empreendedor, como consultor ou fornecendo a mentoria, ele não sabe liderar e estruturar o seu processo no todo, Robson. Escutei recentemente alguém falando sobre isso, né? Desenhe numa cartolina o teu processo. E eu lembro todos os dias disso. Desenhe no papel o seu processo. Às vezes a gente já quer ir lá para um computador, fazer algo mirabolante e tal, mas desenha ali, simples, começa. Um desenho simples. Eu conheci um senhor que hoje é presidente aí de uma cooperativa, e ele me falando da fundação na época da cooperativa. Que foi numa conversa na beira do rio, numa época que não tinha energia na comunidade, e que eles olharam para o rio e falaram, pô, mas nós podíamos fazer uma usina aqui. E hoje são reconhecidos nacionalmente pela qualidade da transmissão e energia que eles geram. Uma cooperativa que foi criada numa conversa à margem do rio, tomando cerveja sem energia na época. Então, as ideias, as soluções, às vezes elas estão ali, na nossa frente. Só precisa parar, olhar, desenha um pequeno ou simples processo. Começa. Imagine só, empresas que valem milhões hoje começaram onde? Às vezes, muitas delas numa garagem, num café. Breno, você tinha que ver a primeira vez, o primeiro dia que eu fui fazer um processo seletivo, uma conversa com um colaborador para entrar na instituição financeira. Quando ele entrou na agência para a gente fazer uma conversa no individual, eu convidei ele para a gente ir na padaria ao lado tomar um café. Ele me olhava, tomar um café? Ele disse, sim, vamos ali tomar um café. Esse café ensinou tanto, porque... não contratei 2 pessoas que vieram conversar. Não contratei uma pessoa que veio conversar comigo naquele dia. A gente contratou 2 pessoas. Os 2 que vieram lá conversar com a gente contratou, porque eram 2 pessoas boas. Às vezes a oportunidade está na nossa frente mas não é só uma, são 2. Isso vale para o empresário. Às vezes só observa uma oportunidade,
mas tem 2, tem 3. Eu já cheguei a fazer processo seletivo dentro da instituição, onde a gente fez divulgação de uma vaga, mas na verdade foi chamado 30 pessoas. Dessas 30 foram selecionados 3. E desses 3 a gente teve mais outros bancos de talentos. Você tem uma ideia, quando eu comecei na instituição, eu tinha feito apenas a minha redação da faculdade. E hoje eu vejo pessoas desistindo antes de tentar. Eu entrei numa instituição financeira só com a redação. E o que chamou a atenção será deles? Os outros pontos que se encaixou. Então, hoje o empresário, ele às vezes desiste antes de tentar. É o que acontece Ele se muito. desqualifica. Ele não entra no processo para ver, para sentir, para testar. Minimamente isso. Em alguns, eu não estou falando só de licitação, em outros negócios. Nossa, isso daqui é muito para mim. Mas por quê? Você nem imagina quanto custa. Ou qual que é o valor do investimento. Então, assim, eu sempre cito essa história de desistir antes de tentar com a minha trajetória. A instituição acreditou em mim só com uma redação. O que será que chamou a atenção? E chegar até o cargo de diretoria, com certeza, a gente estudou muito para chegar lá. E não para. E não para de estudar, é constante. Mas, gente, não desistam antes de tentar, por favor. Tentem. É simples. Tenha o apoio, mas tente. Robson, que aula. E também as cooperativas, teve em um município onde os gestores são amigos, porque a gente cria uma amizade em poder fazer o que tem que ser feito de forma bem feita. E lá teve um encontro no CDL da cidade e me convidaram. Aí senta na minha mesa 2 cooperativas concorrentes. Uma entrou no processo licitatório para fazer a folha de pagamento do município e levou. E tinha outras instituições financeiras maiores que já estão há muito tempo no mercado. Essa instituição entrou e a outra instituição, a outra cooperativa que estava ali, que nós tínhamos proximidades, eu falei para o gerente regional: e vocês entraram no processo? Não. Então, são oportunidades, essa mentalidade. Vamos tentar, vamos fazer, vamos buscar alguém gabaritado e bem preparado para atuar conosco de forma profissional. Essa visão que eu trago na minha mentoria, replico, eu acredito que você também replica para os seus mentorados, é o quê? É uma mentalidade, um mindset de liderança que é efetivo, não é verdade? Sim, tem que ser efetivo. Tem que ter o objetivo bem claro e executar. Sair muito de planejar e partir para uma execução também. Hoje, se você pensar, as oportunidades elas estão aonde? A gente fala, às vezes, de momento de crise, dificuldade. Mas dificuldade aonde? Existem coisas, sim, de dificuldade, mas as oportunidades todas que estão passando à nossa frente. Eu lembro de uma situação um dia, lá no interior de Minas Gerais, eu andando de carro junto com o pessoal da equipe. E quando eu olhei de dentro do carro, eu olhei numa empresa. De dentro do carro, dava uns 200 metros. Eu olhei e vi um calendário em cima da mesa. Eu falei: vocês não visitaram essa empresa ainda, né? Aí elas: mas por que, Robson? Eu não estou vendo o calendário da cooperativa em cima da mesa. Elas não acreditaram primeiro que eu enxerguei tão longe, né? Então, sinal bom que a gente está com a visão certa. Mas elas também viram que a gente está de olho no detalhe. Vocês não visitaram ainda, a gente já está em abril e vocês não entregaram o nosso calendário? Ou então eles não estão sendo tão parceiros nossos? Ou vocês não estão fazendo bem feito, ou então ele está falando para nós coisas que não é. Foram lá, realmente elas não tinham feito o trabalho que deveria. Mas primeiro, o papel do líder é isso. Às vezes vê um detalhe tão simples e de longe você observa que tem uma oportunidade. Olhem só. Eu vendi um seguro de granizo para um lugar que não chove. Eu vendi um seguro de granizo para o sertão. Por quê? Eles não queriam a cobertura do granizo. Eles queriam as coberturas adicionais que eram de ventos fortes. E a pólice previa isso. Entende? Então, às vezes, a oportunidade, a dor não é a principal que você está observando. É algo que está por trás. Por trás. Agora, se você não observa esse todo, como é que você vai fazer bons negócios? Isso tudo começou lá em uma pequena apólice, que gerou naquele ano 50 mil reais, que no ano seguinte gerou 400 mil, que quem sabe nesse ano gere 1 milhão em vendas. Uau! Mas começou pequeno. O que eu ouço muito, Robson, às vezes, falando assim:
Ah, licitação é só para empresa grande. Gente, tira isso, essa mentalidade limitada. O mercado é para todos, mas nem todos se posicionam para atuar dentro do mercado. Robson, eu queria ter muito mais tempo para compartilharmos e já vamos chegando ao final. Como que é enriquecedor ouvir um líder que atuou de verdade, esses pontos que foram salientados, supramencionados aqui, que agregam tanto, é uma mentoria, né? Quem está assistindo está recebendo uma mentoria que pessoas aí, para terem esse acesso, investem para ter esse acesso. E talvez algum empreendedor vai estar conosco, pode te procurar lá no Instagram, né? Depois a gente vai deixar aí, aí na parte de baixo, aí você vai ver todo o direcionamento, onde você encontra o Robson, onde você fala com ele, você que quer alavancar o seu negócio, você que quer gerenciar bem a sua empresa, que quer atuar no mercado das licitações, né? O Robson está disponível. Meu amigo, eu quero expressar toda a minha gratidão por ter vindo aqui. Quero que você faça as considerações finais, mas eu já externo o agradecimento de compartilhar tantas ferramentas, tantos direcionamentos preciosos que vai transformar a vida de muitos empreendedores, principalmente no segmento das licitações. Breno, muito obrigado aí pelo convite. Fiquei muito feliz em receber o convite, essa oportunidade de estar aqui junto contigo. Acho que o maior reconhecimento de quem está numa liderança é ter esse tipo de oportunidade, é porque realmente o que a gente faz, ela é observada. E com certeza, alguém sempre está observando. E o aprendizado que a gente leva, né, em um momento desse de conversa, né, às vezes uma coisa vai servir para o negócio. Que seja coisa simples, mas ela vai gerar resultado. E isso eu escutei uma vez de um presidente da cooperativa e ficou de ensinamento para mim. Quando você olha para alguém, lembre-se, tem 3 olhando para você e tem alguém de cima olhando por você também. Então, tudo conspira a nosso favor. Basta a gente ter essa visão. As coisas dão certo para quem vai lá e faz. Medo de errar, a gente não pode ter. Sempre mencionei que errar é humano, mas errar tentando é muito melhor do que nunca errar. É verdade. Então, é seguir, é fazer acontecer, é o líder pegar e evoluir um pouquinho a cada dia, e com isso a gente tem aí empresas melhores e com certeza ganhando muito mais dinheiro, que é o nosso objetivo final. Obrigado, Breno. Sucesso aí na tua trajetória, e quem quiser precisar também, a gente está aí à disposição também para apoiar e fazer as empresas crescerem junto. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui num episódio desse, mas antes eu quero falar do nosso apoiador master, que é a Zion IA. Você que quer ser profissional no seu processo licitatório, gerenciar. O Robson hoje falou de gerenciamento aqui, várias, inúmeras vezes, de números. Então, essa é a melhor ferramenta que eu utilizo, que me fez faturar para os meus clientes contratos multimilionários. É a ferramenta que permite você ter gerenciamento multiempresa, geração de documentos, banco de dados, ambiente 100% em nuvem, Robson, inovação, integração com ChatGPT 4.1 e auxílio na elaboração de contestação e assistente IA. Fala que você veio aqui, coloca o QR Code aí, o seu telefone e aponta. Fala que é indicação nossa. Tenho certeza ali que o Thiago, que é o CEO da Zion ali de Itapema, ele vai te tratar muito bem e você vai ter simplesmente uma ferramenta de excelência. Uma ferramenta que vai te fazer performar no mercado das licitações. Porque existe a diferença do profissional e a diferença do amador. E o mercado das licitações, ele não dá tempo para quem é amador. Quem só se sobressai são os profissionais. E essa ferramenta veio para profissionalizar o seu negócio e você ter métricas, como o Robson falou, gerenciar números. Então, se você quer ter êxito, quer ter sucesso, entre em contato aí com a Zion e ali você pode falar que veio através de nós. E o Thiago ali, o CEO, ele vai te direcionar e você vai desfrutar. Para quem está vindo aqui através do programa, você vai ter 7 dias para poder experimentar essa ferramenta totalmente gratuita nos seus processos licitatórios. Então, esse é o recado que eu tenho para que você tenha sucesso e êxito. Bom, e já finalizando,
este episódio do Lealcast com o meu grande amigo Robson. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, que possa elencar no seu processo e que você possa faturar milhões no mercado das licitações. Um beijo no coração, até o próximo episódio.